Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 18 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje celebramos a festa de São Lucas Evangelista. E como o seu próprio cognome já indica, ele foi um dos evangelistas que temos compilado no cânon das Sagradas Escrituras. Ele era médico e foi discípulo de São Paulo. Deu sua vida pela causa do Evangelho de Jesus, o qual ele imortalizou em seus escritos. Também é autor do livro dos Atos dos Apóstolos. E a tradição conta-nos que os Atos dos Apóstolos foi escrito com maior direção às nações pagãs, enquanto o Evangelho foi escrito para a comunidade dos gregos. Então, já logo de início, notamos algo fantástico, pois ele não se limitou a pregar o Evangelho somente a uma classe de pessoas, não, mas levou muito a sério o envio do Mestre, o qual enviou os seus discípulos a anunciarem a Boa Nova a todas as pessoas sem distinção. Então vejam que, a começar a primeira leitura de hoje, rica em informações, nos chama a atenção em alguns aspectos bem interessantes. Em razão de que São Lucas parecia ser um líder nato pela sua desenvoltura na distribuição de funções e um olhar muito aguçado naqueles que realmente queriam auxiliá-lo. Ademais, mostrou-se um grande estudioso. E fora isso, a primeira leitura deixa entrever a sua confiança em Deus, pois mesmo com vários desafios a serem superados em sua missão de médico evangelista, ele sempre enalteceu a presença contínua do auxílio do Senhor em sua vida. Alguns dizem que ele estava entre os 72 discípulos enviados por Jesus, como é narrado no Evangelho de hoje. Ora, seja assim ou não, nada tira o grande mérito de sua exemplar missão que ele cumpriu com grande êxito. Interessante notar a narrativa no Evangelho de hoje, pois podemos pensar na diversidade de tantas pessoas que o Senhor chamou e enviou para anunciar o Evangelho. Todos aqueles discípulos deveriam chamar o povo ao caminho da conversão. Deveriam rezar pelas pessoas, pelas famílias e, quando fosse necessário, curar os doentes. Então percebemos como, de fato, neste envio, Deus não faz distinção de ninguém, absolutamente ninguém. Se São Lucas estava no meio deste envio, foram enviados desde médicos, como até mesmo outras pessoas de menos cultura, menos erudição, enfim. Bom, aqui o fato é que o indicador neste contexto é que para Deus não importa quem seja esta ou aquela pessoa, mas o importante é a decisão a ser tomada quando se ouve o chamado de Deus em sua vida.
Seja quem for, quando esta ou aquela pessoa se decide a escutar a autocomunicação de Deus em todo o contexto diário de sua vida, quando tais pessoas se convertem e se empenham na causa de Jesus, tudo se transforma em suas vidas. São Lucas já era médico e mesmo assim, ao escutar a palavra de Jesus, ele precisou tomar uma decisão em sua vida. Mas São Lucas também soube escolher a melhor parte, como Jesus irá nos ensinar em outra ocasião, num contexto entre Marta e Maria. Bom, além de suas habilidades médicas, São Lucas obteve de Deus a melhor de todas as habilidades, a arte de falar e escrever, que tem o remédio certo para curar os corações adoentados pelo pecado. Querido povo de Deus, as virtudes conquistadas por São Lucas também nos são propostas nos tempos de hoje, especialmente tendo em vista o crescimento espiritual e a solidez da fé cristã que professamos. Ora, não é muito difícil, basta termos semelhante coragem e persistir nas boas obras que Jesus nos propõe a partir da sua boa nova. A história da humanidade conta-nos que todos aqueles que se converteram aos caminhos de Jesus, que cresceram virtuosamente, Deus os fez grandes em tudo. No Evangelho de hoje, escutamos Jesus dizer que a messe precisa de mais operários. Ora, você que está ouvindo esta rude, esta pequena, simples ponderação sobre a liturgia de hoje, saia do seu anonimato. Seja uma pessoa a pensar diferente do mundo pagão. Se solidifique na fé cristã proposta por Jesus à sua vida e a toda a sua família. Aprenda a crescer nas virtudes cristãs. Pare de ficar somente esperando as coisas caírem do céu, poxa vida. Seja você esta pessoa a ir até o céu buscar provisões aos mais necessitados. São Lucas descobriu este caminho de tanta graça em sua vida e o realizou com extrema fidelidade e confiança no auxílio divino. Hoje, Jesus quer que sejamos nós os enviados do Evangelho para curar os corações adoecidos pelo mundo pagão com suas loucuras diversas por aí afora. Ainda para hoje, tenhamos ciência que somos, conforme diz o Evangelho, somos ovelhas no meio de lobos. Então, sigamos os passos de São Lucas, que muito confiou e ainda se beneficiou da sabedoria de Deus para lidar com todas as situações cotidianas à sua volta. E também aprendeu a lidar com aquelas que eram as mais insurgentes. São Lucas foi martirizado na região da Grécia e entrou para o rol dos santos. Nos tempos atuais, Deus chama a cada um de nós a sermos os seus discípulos, os seus enviados e também nos tornarmos pessoas santificadas. Deus abençoe você e toda a sua família.